Bom dia, queridos. É bom estar aqui com os irmãos mais uma vez. E se não fosse uma celebração tão especial nessa manhã, ficaria tranquilo aqui com vocês. Mas preciso estar ali na igreja para celebrar junto com os irmãos um momento de gratidão especial. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês num momento tão especial. Mais uma vez, parabéns, Gesiel. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu ministério aqui. E a igreja e pastor juntos que podem servir ao Senhor conforme a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente espera que os pastores estejam fazendo aquilo que nós não queremos fazer, e nós queremos fazer a parte boa e não queremos que o pastor também faça as partes boas. A gente quer o fardo para o pastor e quer caminhar conforme a nossa própria vontade. E o que a gente vai refletir hoje fala um pouco sobre isso, como então pastor e igreja podem então buscar na sua vida pessoal, no seu relacionamento com Deus, viver aquilo que Deus tem esperado, um crescimento profundo e uma busca de uma vida de santidade e intimidade. Esse é o desafio então que nós teremos nesta manhã. Mas quero também parabenizar o pastor Maurício, a Aline, seus filhos, sua família, pelo ministério também. Eu tive uma das listas da nossa vida, as coisas que nós temos que fazer antes de morrer. Então eu tinha uma coisa na minha lista e o Maurício me fez viver isto. Eu queria pescar um peixe e comer o peixe que eu pesquei. Mas se dependesse de mim eu nunca ia pescar, porque eu não gosto de pescar, não gostava, e nunca ia criar essa oportunidade. Então, como o Maurício gosta de pescar, eu fui pescar com ele e eu pesquei um peixe e fritei peixe. Eu não fritei não, mas o pessoal fritou e eu comi o peixe. Isso foi uma experiência marcante. Nesse dia o Lucas pescou 6 peixes, a Aline pescou 2, eu acho, a Bruna 1, Karina pescou 1, colocou no chão, mas ele resolveu voltar para a água e nossa história ficou por aí mesmo. Não foi o dia do pastor Maurício pescar o peixe, mas ele tem um chamado para ser pescador de homens, então esqueça essa questão dos peixes. Queridos, eu queria então dizer que esses homens são servos do Senhor, comprometidos com Deus, com o Evangelho, e eu tenho a honra de ser amigo deles. Eles abençoam muito minha vida. Eu precisava compartilhar isso com vocês também nesta manhã. Há algo essencial para que a nossa reflexão tenha sentido nesta manhã, em que a gente possa falar sobre a busca de uma vida de santidade e de intimidade com Deus. Então eu queria que você estivesse atento a não algo novo, mas eu queria lembrá-lo de algumas coisas. E a coisa essencial para a nossa reflexão é trazer à memória a nossa realidade diante de Deus. Você sabe quem é Deus? Você sabe como Deus se revelou ao homem? Deus é um ser comunitário que subsiste como 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não explica a sua própria existência, seria impossível para nós entendê-lo. Mas a Bíblia apresenta Deus existindo por toda a eternidade em comunhão plena e perfeita. As 3 pessoas em comunhão plena e perfeita. Em algum momento da história de Deus, Ele cria os anjos e que vivem também nesta comunhão com Ele. O tempo passa e em algum momento na história de Deus, Ele decide criar o ser humano para participar desse relacionamento que a Trindade tinha. O ser humano é criado então para o louvor da glória de Deus, é o que Isaías fala, Paulo também vai dizer isso, criado para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, e viver para o louvor da glória de Deus é o cumprir o maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É um relacionamento de amor com Deus. Nós fomos criados para isso, viver um relacionamento de amor com Deus. Ele nos criou para esta intimidade com Ele, para esse relacionamento com Ele. Mas o homem decidiu fugir da submissão. Era um relacionamento então de submissão, de amor e de intimidade. O homem foge então da submissão e o homem diz não para Deus. Deus dá uma ordem para ele e ele decide ouvir o seu próprio coração, ele decide fazer a sua própria vontade, e ele então foge da submissão. Fugindo da submissão,
ele foge da posição privilegiada, o único ser criado para o relacionamento de amor. Ele então é condenado e ele é tirado dessa posição. E esta intimidade com Deus termina com o pecado. Há então uma distância entre o homem e Deus. Ele está destituído da glória de Deus. Ele não pode então ter mais esse relacionamento, experimentar esta intimidade com Deus. Por isso, o homem foi condenado à morte eterna. Por isso foi necessário que um da Trindade, da comunhão plena e perfeita por toda a eternidade, deixasse essa relação plena e perfeita como nunca havia acontecido na história de Deus. O Deus Filho então vem ao mundo, se torna o homem. Ele vem ao mundo para reconciliar o homem com a Trindade novamente. Ele deixa o céu, se torna um ser humano como nós. E ele, na sua caminhada aqui, ele chama homens para a intimidade. Ele chama discípulos para andarem com ele, para se submeterem ao seu ensino e às suas ordens. E ele começa a restaurar então, com esses homens, um relacionamento de submissão e de intimidade novamente. E ele, a partir desse relacionamento, ele aponta para a nossa história, e ele vai à cruz, entrega a sua vida, recebe a punição dos nossos pecados, ele vence a morte, ele ressuscita ao terceiro dia, ele sobe aos céus e ele deixa a missão para a igreja. Mas quando ele volta para o céu, ele volta carregando um novo e vivo caminho, para que aquela intimidade perdida pudesse ser restaurada agora. O caminho foi aberto e o homem pode voltar a ter um relacionamento de intimidade com Deus. Glória a Deus por isso. Ele paga o preço para reconciliar a gente com Deus. Mas para isso ele coloca em nós o seu Espírito, porque sozinhos não poderíamos fazer isso. Ele coloca em nós aquele que poderia nos ensinar esta intimidade, ensinar a submissão. Ele faz o que era necessário, ele abre o caminho, ele ensina os homens enquanto está aqui, mas ele vai aos céus, envia o Espírito, e o Espírito Santo que habita em nós deve nos levar a um processo de santificação e de intimidade com Deus. A nossa posição precisa ser restaurada. E se você não entender isso nesta manhã, então a gente falar sobre esta busca, sobre o tempo devocional, não vai fazer sentido. Se você não entende o privilégio que nós temos de ter acesso direto ao coração de Deus, ao relacionamento profundo e íntimo com Deus, se você não entende que você foi reconciliado e que o Espírito Santo está tratando você para esta intimidade, então sugerir um caminho, possibilidades, não vai fazer sentido. Esse é o tempo em que vivemos, esse é o tempo e esta é a questão essencial. Para tudo que nós precisamos fazer e ser no mundo vai depender de como é o nosso relacionamento de santidade e intimidade. Esta é a base. E a minha pergunta: será que você tem investido tempo nesse relacionamento com Deus? Será que você tem buscado intimidade com Deus e com a palavra de Deus? Será que você tem desenvolvido uma vida de oração sincera, honesta? Será que seu tempo devocional é um encontro transformador e de amor com Deus? Não existe intimidade sem que haja um relacionamento diário, profundo, intenso com Deus. Portanto, o desafio desta manhã é que você assuma ou renove o seu compromisso de buscar uma vida de santidade e intimidade com Deus. Você entendeu? Diga amém. Pelo menos o desafio. O desafio é que você decida desenvolver um tempo devocional através da oração, através da leitura interessada, através do estudo transformador, não estudo intelectual para você conhecer e dar uma aula, não, estudo em que você aprenda sobre Deus e isso transforma você, e da meditação da palavra de Deus. Existem muitas coisas importantes no relacionamento com Deus. Eu não tenho intenção de falar todas elas. Existem muitas coisas que você poderia buscar no tempo devocional. Eu não quero falar de como você vai fazer, de procurar um lugar, separar um horário, não é isto.
mas eu quero que você inclua na sua busca, eu quero desafiar você a incluir na sua busca de santidade e intimidade 6 coisas, a busca de 6 coisas. Vamos ver se vai funcionar esse controle? Fui eu ou foi você? Fui eu. Como é que é seu nome? Ingrid. Ingrid, eu era da igreja do Meyer, antes de ir para Nova Jerusalém. Fui pastor de jovens lá, 7 anos e pouco. E uma vez um preletor foi e nós demos uma caneta para ele usar, né, o laser ali, apontar. E ele entendeu que era o controle do multimídia. E eu estava ali no multimídia ajudando. E aí eu percebi que ele foi passar o negócio, ele apertou. E aí eu apertei aqui para ele passar. E ele de alguma maneira interpretou que era ele que estava fazendo. Então eu passei o culto todo assim no teclado, ele apertava e apertava. Ele foi a noite toda achando que era ele. Não faça isso comigo nesta manhã. Tá bom? Fui eu mesmo, né? Então tá bom. São essas 6 coisas que nós devemos buscar, querido. O tempo devocional sincero no tempo devocional sincero é essencial a busca de santidade e intimidade com Deus, mas entre tantas coisas eu quero desafiar você a buscar 6 coisas: compreensão, contemplação, confissão, conformação, compaixão e capacitação. Nós vamos ver um pouco dessas coisas, mas é bem verdade que eu quero dar ênfase a pelo menos uma delas, até mesmo porque nós não temos tempo para tanto. Primeira coisa que você deve buscar é compreensão. Quando eu digo que a gente deve buscar compreensão, é porque no tempo devocional eu tenho um objetivo: eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer a verdade da palavra de Deus. Eu quero conhecer aquilo que Deus tem para mim, a sua vontade. Eu estou decidido a entender melhor quem é esse Deus que me criou, que me ama e que está me buscando para intimidade. Eu preciso conhecê-lo para entender como agradá-lo. O texto de Oséias 6,3, primeira parte, nos lembra disso: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Quem quer conhecer a Deus apenas nas mensagens de domingo, de manhã, noite ou quarta-feira? Quem quer conhecer a Deus ouvindo no rádio, ou ouvindo alguma mensagem no YouTube ou num vídeo que te mandaram? E não quer gastar tempo com a palavra para reconhecer no texto as características de Deus? Quem é Ele? Como Ele gosta que as coisas sejam feitas? Como Ele quer que eu seja? Eu e você precisamos então priorizar, valorizar o conhecimento de Deus. É o conhecimento mais excelente do mundo. Ninguém que pudesse gastar toda a sua vida só buscando conhecimento conseguiria conhecê-lo plenamente, mas Ele se revelou. A gente canta uma música que não dá para explicar Deus, não é isso? Ninguém explica Deus, a não ser o Deus que se revelou e se explicou para a gente. E o que Ele explicou eu tenho que entender. Eu tenho que discernir o que Ele falou a respeito dele, para que eu possa então me relacionar com Ele de forma apropriada, de uma forma que o agrade. Eu preciso entender de forma mais profunda os atributos, as características de Deus. O nosso maior problema com doutrinas, com as novas doutrinas que têm surgido nos últimos anos, é porque nós não entendemos as principais características de Deus. Seu pleno conhecimento do passado, do presente e do futuro, do coração do homem. Porque não entendemos isso, a gente vai acabar acreditando que a gente perde a salvação. Talvez algo que a pessoa que perdeu nunca ganhou, mas é um outro assunto, para um outro dia. Fala com o seu pastor. Eu e você devemos nos esforçar para compreender e para aplicar a vontade de Deus à nossa vida. Eu devo entender qual é a missão de Deus, o que Ele está fazendo. E eu, como corpo de Cristo, como eu devo fazer? Eu devo conhecer então o coração de Deus. Eu devo conhecer a palavra de Deus. A palavra diz para a gente que é esta verdade que nos ensina, que nos orienta. Ela que transforma a minha mente. É um estudo onde eu estou buscando novas conexões na minha mente, para que estas novas conexões me levem então a uma prática diferenciada, onde eu estou buscando agradar o meu Pai.
Eu quero entendimento. A oração que Jesus faz então é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a hora de você me enganar, Ingrid, porque agora não funciona mais. Me ajuda. Isso, não tirando tudo não. Aperta aí. Filho, vamos fazer aqui então desse jeito. Quando eu apertar aí, tu aperta. Se for eu, se for você, está tudo tranquilo. Faça isso comigo, retira o pedido anterior. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17. Se eu quero ser santificado, eu preciso da palavra. A palavra me purifica, ela muda a minha mente. A verdade da palavra inclui o quê? Inclui tudo que a palavra fala, mas principalmente tudo que a palavra fala a respeito de quem é Deus, da vontade de Deus. Tudo que a palavra fala a respeito da vida de Jesus, da sua missão. Esse entendimento precisa renovar minha mente. E eu quero que você leia comigo esta oração. A gente está falando de tempo devocional. A gente está falando de tempo de estudo, de tempo de oração. E eu quero terminar cada ponto desse com uma oração. Você pode falar isso comigo? Dá para você ler? Pai, vamos ler juntos? Ilumina nossa mente enquanto estudamos e meditamos em Tua palavra. Dá-nos sabedoria e entendimento. Faz-nos crescer no conhecimento. Em nome de Jesus. Segunda coisa que você deve buscar no tempo devocional é contemplação. Tu está longe, se tu ficar me com esse negócio aqui, não vai chegar aí não, mas contemplação. Queremos ter sensibilidade, consciência da presença de Deus. Está aí uma das coisas mais difíceis. Nós estamos no culto muitas vezes, e se a gente perguntar quem sentiu a presença de Deus, a maioria de nós, por constrangimento social, vai levantar a mão. E aí nós podemos dizer: mas Ele prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, que Ele estaria presente. Ele está aqui, você sentindo ou não, amém? Não é verdade? Mas se você é como eu, você prefere sentir do que só ter fé, não é isso? São melhores os momentos em que você percebe, tem consciência da presença de Deus, do que os momentos que são a maior parte do tempo, que nós simplesmente cremos e confiamos e agimos não por vista, mas pela fé. Nós somos movidos, obviamente, porque nós temos convicção do que cremos. E nem sempre será possível ter essa sensibilidade, mas muitos de nós decidiram não buscar isto. Meu irmão, não sentir sempre é uma coisa, não sentir nunca. Nunca. Deus nunca traz uma impressão ao seu coração. Ele nunca quebranta você, Ele nunca fala, Ele nunca move você a uma direção que você não queria ir. A isto não parece. Não parece ser o relacionamento de um discípulo, de alguém que tem o Espírito Santo no seu coração. Eu quero aprender a desfrutar do amor de Deus, da alegria de Deus. Nós estamos movidos aí nesse tempo, uma paixão louca pelo país, pelo futuro do Brasil. Quando foi que esta paixão louca surgiu no seu coração pelo Evangelho de Jesus Cristo? Quando foi que você sentiu dor porque tem 15 dias eu não consegui compartilhar uma palavra de paz, de vida e o Evangelho com ninguém? Nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos buscar. O Salmo 63, Davi diz então, versículo 1 a 3, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Meu irmão, eu estou falando aqui, no que eu vou falando a garganta vai secando e a gente precisa de beber água, não é isso? Beber água não tem problema, mas esse é que mata. Aí que você que não estava com tanta sede agora falou, podia dar uma golinha nessa água, né?
nós não temos sede de mais nada nessa vida. Sede. Sede. Eu não estou aqui com problema de sede para a minha vida. Eu estou com a garganta seca, preciso molhar e tal. Mas eu não sei o que é ficar um dia todo sem beber água. Eu não sei o que é ficar querendo uma gota de água e não tendo para beber. O que é ter uma alma seca, onde só Deus pode molhar o meu coração, irrigar o meu coração. Sede de Deus que leva a uma busca intensa. Ele não está falando só da confiança que ele tem na lei do Senhor, nas promessas do Senhor. Ele está falando, eu preciso de algo que só o Senhor pode me dar. Eu preciso de paz, eu preciso de direção. Eu preciso que o meu coração seja tratado profundamente. Eu e você precisamos buscar com intenção, contemplar a Deus com intenção, com desejo. Contemplar é perceber isto, é saber confiar. Deus me ama, o Senhor me ama, o Senhor está aqui. O Senhor me deseja, o Senhor quer intimidade comigo. Eu não entendo plenamente isso, mas eu confio que o Senhor me ama. O Senhor quer algo comigo que eu não estou dando, e eu queria tentar nesse momento devocional dar aquilo que o Senhor deseja, o meu coração, os meus afetos. É fácil a gente mostrar que a gente está amando a Deus fazendo alguma coisa, mas é difícil eu falar, fica paradinho aí e revela teu amor por Deus. Não, que dificuldade. Como eu revelo um afeto do meu coração pelo Senhor? Eu posso cantar, pode cantar. Você pode obedecer, pode fazer isso, mas é uma grande dificuldade a gente buscar essa consciência. É algo que tem a ver com a nossa capacidade de refletir, com a nossa capacidade de entender e discernir quem nós somos diante dele, suplicando um profundo quebrantamento. Não é uma imagem visível que você quer. Você não quer contemplar Deus, ver uma imagem, ter uma visão. Você quer contemplar com os olhos espirituais. Você quer ter uma forte impressão na mente, nas emoções, que gera uma consciência extraordinária de que Deus está aqui, e não só uma fé e uma confiança de que Ele está, porque Ele está em todo lugar. É uma presença manifesta de Deus. Quando eu e você buscamos a Deus de todo o coração, Ele nos acolhe nesse relacionamento íntimo. Eu e você precisamos ter mais sensibilidade, discernimento, para perceber esta influência do Espírito Santo em nós. Uma influência, eu vou mandar isso daqui, eu não vou mandar não, porque isso não é bom, isso não é agradável, isso não honra a Deus. Eu vou responder isso daqui, eu não vou não. Eu vou assistir esse programa, eu não vou, porque esse é um tempo precioso da minha vida neste dia, eu quero dedicá-lo ao Senhor. Me livra disso aqui e me põe no teu caminho. A oração que eu quero fazer com você então, Ingrid, qual é? Vamos fazer juntos? Pai, torna-nos sensíveis à influência do teu Espírito, purifica-nos e faz-nos conscientes da tua presença. Terceira coisa, para você perceber esta presença de Deus, eu preciso reconhecer quem eu sou diante de Deus, a minha condição. Eu não tenho como contemplar a Deus sem contemplar a minha miséria e a minha necessidade de um profundo arrependimento. Arrependimento do meu pecado, dos meus erros. Por isso é essencial no tempo devocional refletir e confessar pecados de forma honesta. No tempo devocional eu devo buscar então falar para Deus a respeito de quem eu sou. Como eu vou enxergar quem Ele é se eu estou fingindo que sou outra pessoa? Como eu vou ter um tempo honesto com Deus se eu não estou lidando e estou tentando esconder coisas com algum temor? Às vezes a gente tem medo de Deus, de que Ele não vá nos perdoar, e a gente tenta fingir com Ele que as coisas não aconteceram. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, com 2 anos fui para Araruama. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha 60 anos. Meu pai morreu aos 72, eu tinha 12 anos. Então ele veio da Bahia, aqui no Rio se tornou policial, depois um agente federal. O senhor falou, agente federal, teu pai. Não, naquela época, agente federal
era quase que um guardiã também, só com outra posição. Justiniano de Araújo Barreto, nome do meu pai. Ele me criava como um avô, um coronel. Não pense que eu estou reclamando, minhas memórias são sensacionais, do meu pai, mas eu lembro mais das surras. Então, eu lembro quando nós fomos para a Bahia, então, e lá na cidade de Iguaí, na casa de um tio meu, tio Basílio, do lado da casa dele tinha um carpinteiro, alguma coisa assim, e meu tio levou meu pai e falou assim, tenho presente para você. Aí deu um presente. O presente era uma palmatória, talhada no canivete. É uma palmatória, então ela toda talhadinha assim, cheia de defeitos, uma madeira dura assim, que era para as horas de necessidade, de disciplina. Então nós tínhamos algo muito organizado. Então na hora de apanhar, pegava a mão e tal. Pai, não estou dando ideia não, isso daqui é outro tempo, hein? Vou pegar o contato desse, tem um carpinteiro lá do lado de casa. Não faça isso, nós temos muitos recursos hoje que você pode então buscar, por favor. Mas meu pai tinha esse esquema, então eram 10, dependendo do que a gente fazia. Nós tínhamos um temor muito grande do meu pai. No quintal de casa, então, tinha um pé de ingá. Quem já conhece ingá? Ingá, né? Aquele negócio docinho, coisa sensacional, gente. Muito bom. Bem, e ele tinha um galho maior, que a gente brincava ali, a gente dava para ficar em pé, a gente fazia as coisas. Então, eu e minha irmã era 1 ano e 5 meses mais velha que eu. Então, quando minha mãe viajava, meu pai ia dormir mais cedo e falava assim, eu não quero ouvir um pio. Se eu ouvir um pio, vocês vão levar uma surra. Pio, gente, hoje você não bate no seu filho se eu desse um pio. Bem, subiu minha irmã, então eu estava lá embaixo e ela não sei o que, blá, 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 não sei o que, e de repente ela escorregou, bendita. Escorregou do galho. Era altinho, tanto que deu para o corpo fazer a volta, ela caiu de costas. Morreu, meu Deus. Porque ela bateu, querida, e paralisou, porque ela não podia gritar. Ela não podia fazer nada, porque o medo da surra era muito pior do que a dor que ela sentia. E ela, eu falei, fica quieta, segura, engole o choro. Peguei ela, vamos. Botei ela no sofá da sala, quarto do meu pai do lado. Falei, por favor, segura, por quê? Ela não ia apanhar sozinha. Mas eu, lá no fundo, tinha uma preocupação, ela já está sofrendo. Coitada, vai apanhar mais ainda, isso não é justo. Porque não tinha isso com meu pai não, esse negócio. O problema é seu, você se machucou, isso é uma coisa. Outra coisa é a disciplina aqui, meu filho. E ela ficou segurando. Eu não era tão consagrado, eu nem podia ter orado por ela, para Deus curar, mas ele acordou. Ele acordou, saiu. E aí quando ele apontou, falou, meu pai, ela caiu, ela está machucada, ela vai morrer. Eu vou te falar o seguinte, eu não lembro o que aconteceu depois. Tem algumas situações que eu não lembro o que aconteceu depois. Eu não sei se eu levei uma surra, eu não sei se ele apaziguou, eu não sei o que houve. Eu sei que alguns de nós não confessamos o pecado pelo nome porque a gente tem medo de Deus. A gente tem medo de que Ele não vá nos perdoar. A gente não tem isso consciente, não. É lá no tão profundo que a gente finge que Ele não sabe. A gente vai falar com Ele, abençoa meu dia, abençoa, e Deus está falando, e aquela pornografia que tu viu ontem à noite, garotão? Tu não vai falar sobre isso? Aí a gente vai, não, Senhor, me ajuda, e aquele olhar de desprezo que você deu para o teu irmão ontem na igreja, você acha que eu não vi? A gente quer falar de outro assunto, quando Deus tem um assunto para nós, você precisa confessar. Tiago fala para a gente, Tiago 4, 8 e 10, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Eu e você precisamos então desenvolver um constrangimento real diante do amor de Deus e de sua santidade. Há que se buscar um arrependimento profundo e transformador. A confissão sincera envolve o desejo de abandonar o pecado, querido.
O que nós precisamos parar é de ficar pulando de confissão em confissão, sem arrependimento, sem transformação. Daqui 3 em 3 dias você está pedindo perdão pela mesma coisa que você faz do mesmo jeito, sem reflexão. Deus te aceita do jeito que você é, glória a Deus por isso. Mas quando você chega diante dele com o desejo de se aproximar mais, você precisa de arrependimento. Então ele muda quem você é. Sem arrependimento profundo, você não deixa ele mudar. O Espírito Santo não santifica você. Ele perdoa você, mas você vai para o mundo do mesmo jeito. Você se levanta e vai para os encontros. Ele diz: limpa as mãos, bendito. Limpa as mãos. Reconheça a sua condição, o seu pecado. Se arrependa. Peça perdão. Isto é difícil. A gente não gosta de refletir sobre o pecado. A gente lembra, pede perdão, vai embora. Tem que refletir. Tem que pensar. Purificar, santificar o coração. O que ele está falando é que eu e você queremos mais que perdão, nós queremos mudança. Eu quero desenvolver um coração puro, um coração que me afaste da tentação, um coração que me alerte quando algo está diante de mim e vai se transformar em pecado. Eu quero agradar a Deus mais do que a mim mesmo. Santificar aqui então tem a ver com esta minha vontade, os meus desejos, os meus pensamentos, que agora foram separados do propósito de me agradar, para o propósito de agradar a Deus. Eu estou agora não buscando minha autossatisfação, eu vou dedicar minha vontade, meus desejos, meus pensamentos ao Senhor, para a sua glória. Desejar para a glória de Deus. Eu e você precisamos desenvolver esse constrangimento profundo diante da santidade de Deus. Eu contemplo a Deus e eu me vejo e eu me enxergo. E eu digo para Deus: eu não sei completamente quem tu és, mas quem eu sou eu tenho uma boa ideia. Eu não entendo completamente quem eu sou, mas eu tenho uma boa ideia. Eu preciso suplicar: Senhor, coloque em mim um arrependimento sincero, profundo. Primeiro, se eu pudesse dividir aqui em 3 degraus, 2 eu vou falar agora. É um arrependimento do que eu fiz contra alguém ou contra mim. É eu reconhecer, eu fiz algo. Eu falei pro como é que é o teu nome mesmo? É tu mesmo, tu sabe. Isso. Luiz. Tu toca, né, Luiz? Alguma coisa? Toca bateria? Então o Luiz tocou aí no culto e tal. Eu falei: amigo, tu acha que o nosso ouvido é o quê? Toca isso daí mais baixo. E vou embora. Luiz fica ali. Eu fui embora, não dei nem a chance dele falar nada. E aí, de repente, eu estou no meu tempo devocional e falo assim: Senhor, me ajuda. O que eu fiz? O que eu falei com o Luiz aquilo? Que falta de respeito, que falta de honra, que falta de cuidado. Eu falo: Senhor, me perdoe. Eu vou lá: Luiz, me perdoa por aquela palavra de ontem. Rapaz, que arrogância minha, que altivez, coisa feia, você me perdoa. Mas toca mais baixo, por favor. Tem problema, não tem problema, né? Aí não tem problema. O primeiro arrependimento é que eu reconheço o que eu fiz contra a pessoa ou contra mim mesmo, e eu lido com isso e eu peço perdão. E eu vou para a vida. Agora, o segundo nível desse arrependimento, dependendo do meu tempo devocional, posso chegar lá. É o arrependimento que eu começo a avaliar por que eu fiz. Onde foi que aconteceu aqui dentro algo que achou que eu era melhor que o Luiz e que eu podia ir lá e dar esta palavra altiva, arrogante? Sou eu sou o arrogante. O Luiz não tem a ver agora com a situação, tem a ver comigo. Eu tenho que avaliar que tipo de gente que eu me tornei para falar isso com a pessoa. Que tipo de gente que eu acho que eu sou e que o outro é, para eu agir com tamanho desprezo pela opinião do outro a respeito de um candidato à presidência. O que está havendo? O nosso reino mudou de lugar. Nós desprezamos a opinião do irmão. Ele se torna melhor, ignorante. O problema está aqui dentro. E porque eu não consigo contemplar a Deus, eu não consigo reconhecer os meus pecados mais profundos,
estão no meu jeito de ser, na minha personalidade, no que eu estou me tornando e deixando me tornar. A oração que eu e você precisamos fazer, Ingrid, põe aí para mim, vamos falar juntos? Senhor, dá-me um arrependimento relacionado à verdadeira motivação do meu pecado. Não é só o sintoma, Senhor, eu quero tratar a causa que está aqui dentro de mim. Quarta coisa que você precisa buscar: conformação. E nós caminhamos agora de forma mais rápida, mas eu queria tratar a questão da confissão um pouco mais com você. Conformação quer dizer que eu e você queremos buscar mais semelhança com Jesus. Está muito ligado à confissão. Está muito ligado a esta percepção que eu tenho de mim mesmo, e quando eu me olho, eu não enxergo as marcas que eu deveria ter de Cristo. E eu começo a me acostumar com isso, dizer, isso não dá mesmo, isso é coisa da Bíblia, isso daí não dá na vida real, não. E eu desisto de buscar conformação. 1 João 2, 5, 6 diz o seguinte, vamos ler juntos? Mas se alguém, ou melhor, os irmãos podem ler para mim? Mas se alguém precisamos refletir sobre a inconformidade do que somos, pensamos e fazemos em comparação com o modelo de vida de Jesus. O amor de Deus em mim é aperfeiçoado a cada dia, quando eu estou buscando contemplá-lo, quando eu estou buscando conhecê-lo. Eu então me encontro nele. E eu que permaneço nele, porque insisto, porque persevero diariamente, eu saio deste encontro pessoal com ele para andar como ele andou, para ser parecido com ele, para agir como ele agiria. Alguém já falou que a pergunta essencial não é eu perguntar em meus passos o que faria Jesus, mas é o que Jesus faria sendo quem eu sou. Porque o que faria Jesus nessa situação? Cuspir na terra, fazer um lodo, jogar no cara e curar o cara. Eu não vou fazer isso, então. Primeiro que até chegar a cura eu já levaria uma surra do cara. Mas essa pessoa que eu me tornei, como Jesus ia me ajudar aqui, como ele agiria aqui no meu lugar? Eu preciso me conformar a quem ele é, e eu preciso me misturar com esta identidade, a ponto de dizer, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O tempo devocional nós precisamos reconhecer e refletir sobre esta inconformidade de quem nós somos. O que estamos pensando, o que estamos fazendo? Como Jesus agiu, como eu enxergo isso? Eu consigo refletir nesta atitude de Jesus? Eu tenho que ficar pensando, gente, Jesus fez desse jeito, como isso tem a ver com o jeito que eu posso fazer, entendendo a cultura que ele estava e o momento que eu estou. Então é preciso compreender qual é o verdadeiro problema. Agora, eu falei de 3 momentos do arrependimento, e a conformação tem muito a ver com esse tempo de arrependimento. Primeiro eu peço perdão então à pessoa, eu lido com isso. Depois eu trato, porque eu reconheço que eu tenho um problema. Mas se eu vou mais profundo no tempo devocional, se eu vou buscando mais profundo em uma reflexão a respeito de quem eu sou, eu vou enfrentar a seguinte situação. Eu tenho que reconhecer que meu pecado mais profundo tem a ver com a consciência de quem é Deus, com a consciência da presença de Deus e com a capacidade que eu tenho para ir para o mundo totalmente desatento a respeito do que Deus é, de quem Deus é e da sua vontade. Meu problema essencial é meu pecado contra Deus, é minha inconformidade com Deus. Eu pergunto então, Senhor, diante de Ti, como eu posso mudar para o Senhor? O meu filtro não é mais o Luiz, o meu filtro não é mais quem eu sou, o meu filtro agora está lá, no teu coração. Quem eu devo ser para o Senhor? Porque se eu for bom para o Senhor, eu serei bom para mim, eu serei bom para os outros. E aí eu li do Senhor, me perdoa porque eu ofendi, foi o Senhor, não ofendi o Luiz, eu ofendi o Senhor. Eu devo refletir então sobre esta santidade, sobre essa separação.
É o amor de Deus por nós que nos faz reconhecer estas limitações mais profundas e falhas mais profundas que estão aqui dentro, que ninguém viu, que ninguém percebeu, e que eu estou pensando ao olhar para as pessoas. É isso que tem que ser tratado. Eu mudo então diante de Deus. Eu vou falar: Deus, eu sou essa pessoa, eu faço essas coisas, eu penso essas coisas, eu desejo essas coisas. Mas eu não quero mais ser assim. Eu quero ser transformado e eu quero ser um homem conforme a imagem de Jesus. Eu quero um relacionamento mais profundo com Ele. Isso não é para acomodados. Isso não é para gente preguiçosa. Isso não é para gente de mente dividida, desinteressada e que despreza o amor e a disponibilidade de Deus. Você pode fazer esta oração comigo então? Pai, ensina-nos a buscar na vida de Jesus o exemplo e o ensino para que vivamos a Tua vontade. A gente está falando disso, buscar uma vida devocional, para desenvolver um tempo devocional através da oração, da leitura interessada, do estudo, da meditação da palavra. Estamos buscando 6 coisas. As 3 últimas eu passo por elas para a gente terminar. Quinta coisa, compaixão. 1 Timóteo diz: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quando eu contemplo o Senhor, quando eu aprendo a sua vontade, e eu tenho discernimento disso, quando eu reconheço quem eu sou, eu peço perdão e eu sou tratado, e eu estou buscando ser como Jesus, então Ele me enche de compaixão pelo próximo. Então Ele me faz levantar em direção ao carente, aquele que precisa ouvir uma palavra de paz, de vida, de esperança. Então na minha própria oração eu começo a clamar pelos outros. Então eu posso incluir na minha lista diária de oração, porque bendito, quem tem seriedade com a intercessão tem que ter uma lista, a não ser que você seja... Não, eu estou julgando você por mim. Eu sou péssimo de memória, eu preciso de uma lista. Se eu me comprometer com você, eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever. E outra coisa, coisas urgentes eu oro todo dia. As outras questões de lutas, tem os dias lá que eu vou botar você, porque eu não consigo ter tempo, eu deveria ter. Você também deveria ter tempo de orar por tudo que precisa orar todos os dias. Mas que Deus o abençoe nisso. Eu confesso que eu não consigo. E eu estou buscando me comprometer com quem eu digo que orar, ou com quem Deus coloca no meu coração que eu devo orar, em que direção devo orar. Cheios do amor de Deus, nós então nos voltamos para o reino de Deus, para o que está acontecendo na igreja, nos ministérios, com os pastores. Eu me volto para o mundo, para as necessidades do mundo. Agora eu estou sensível, agora eu estou entendendo, agora eu estou olhando com os olhos do Senhor, agora eu posso então chorar diante de Deus. Eu posso suplicar pela vida dos enfermos, dos injustiçados, da igreja perseguida. Eu tenho que parar de mandar essas mensagens aí, que vai morrer 200 missionários. Desde 2012, esses 200 missionários estão morrendo, gente. Estão matando um a cada semestre. Deixa eu te falar, bendito, nenhum país de igreja perseguida vai ter oportunidade de reunir 200 missionários no lugar. Nenhum. Nem no Brasil está ruim de reunir, porque eles estão tudo espalhados. Deus não precisa da sua mentira, dessas mensagens encaminhadas, falsas, para ajudar no seu reino. Porque quando é mensagem falsa com tema evangélico, a gente manda, né? Isso é mentira, isso é pecado, bendito. Trata isso com Deus. Quer reclamar? Reclama com o seu pastor. Dos grupos aí. A minha intercessão é voltada para fora. Então eu intercedo, eu oro e eu levanto e falo: agora como eu transformo essa realidade em Teu nome? Como eu vou agora para o meu emprego ser um médico que vai mudar esta realidade em Teu nome? Como eu vou pegar um ônibus agora e agir no mundo em Teu nome? Porque a gente pensa: agora eu levanto, eu vou para a igreja. Não, vai para o mundo, vai para onde Deus te manda. Porque todo mundo aqui, a maioria de vocês acorda de manhã e não vem para a igreja. Vocês não trabalham aqui. Você trabalha em outro lugar. Deus te mandou, teu campo missionário está aí, espalhado pela cidade. Seja o profissional que honre a Deus e na sua profissão viva para a glória de Deus. Cheios de compaixão, nós sairemos para servir o próximo e compartilhar o amor de Deus. Pode ler comigo 1 Timóteo 2:1? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Pode passar? Faz essa oração comigo. Deus, que a Tua compaixão nos encha
e nos leve a servir e amar em nome de Jesus. Pode passar. Sexta coisa, capacitação. Pode clicar. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Queremos autoridade e poder para testemunhar, amar e servir. Eu conheço a palavra, eu sou conduzido pelo Espírito, eu quero viver em santidade, eu quero proclamar com poder e autoridade a verdade do Evangelho. Foi para isso que Jesus nos enviou. Mas se você não tem tempo em que Deus trata você, como é que você vai ser enviado para cumprir esta missão? É essencial, é imprescindível que nós tenhamos um relacionamento com Deus que nos capacite a amar e servir. Senão a gente tem um momento muito agradável diante de Deus e sai para o mundo para amar a gente mesmo e servir os nossos interesses, ou os interesses da nossa igreja e da nossa instituição. Eu preciso proclamar o Evangelho, eu preciso discipular pessoas, eu preciso ser o corpo de Cristo na terra. Ele então coloca o seu Espírito em mim, me leva para um secreto, para um lugar onde Ele me enche, Ele me trata, e esse Espírito me faz levantar, e é como se fosse um arco. Você consegue imaginar aqui, ó? Você coloca aqui, amarra aqui, ó. Amarrei aqui um elástico, o maior elástico do mundo, para pegar um cara pesado como eu. Amarro ali. É como se meu tempo devocional fosse isso, Senhor, e eu vou buscando o Senhor, e eu vou deixando Ele me encher, e Ele vai esticando o elástico, Ele vai esticando, Ele vai me tratando. Chega aqui no final, quando Ele me capacita, quando eu me levanto, o elástico é enviado e você é lançado para o mundo. Aí você pensa, eu caio em pé, pá! Aí você cai de joelho. Porque de joelho, você entende quem você é e você vai buscar as pessoas que estão caídas. Eu sou a águia, eu vou porque eu sou cabeça. De joelho quebrantado, você sai para o mundo para buscar os que estão feridos, para tratar os que necessitam. Você pode orar comigo assim? Pode colocar? Pai, enche-nos com Teu Espírito, dá-nos autoridade e poder para testemunhar do Teu Evangelho. Isso não é uma receita. Faça isso no seu tempo devocional e tudo isso vai acontecer. Não, queridos. Isso não é receita, você nem pode produzir isso. O que você pode é buscar, em busca de santidade, em busca de intimidade. Você pode buscar, você pode clamar. Queria que nós terminássemos esse tempo lendo juntos Salmo 119, alguns versículos. Não, Salmo 119, capítulo todo não. Põe aí para mim e nós vamos fazer estas súplicas e vamos falar isso para Deus. Vamos falar, fale com o seu coração isso. Queria que você assumisse esse compromisso com Deus. Buscar esse relacionamento de intimidade antes do amanhecer. Leia comigo. Me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouvi a minha voz pelo teu amor leal. Faz-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Pode colocar outra? Vamos ler? Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Que Deus abençoe sua vida. Que você assuma nesta manhã este compromisso. Primeiro é uma disciplina, mas tem dias que esses momentos vão transformar quem você é. Se você se sentiu desafiado e entende que esses 6 passos, essas 6 coisas devem ser buscadas, mas você não lembra, você queria ter anotado. Então, se você sente no profundo do seu coração uma coisa determinada, eu vou mudar o meu tempo devocional, porque Deus falou no meu coração, e a partir de hoje, né, amanhã, domingo, gente, tem tempo devocional domingo, pelo amor de Deus. Não, agora eu fui na igreja, está tranquilo, não preciso buscar um tempo. O que é isso? Mas se você quer começar hoje e amanhã, e você queria que eu compartilhasse isso com você, eu transformei isso num infográfico.
algo para você botar dentro da sua Bíblia e para lembrar você disso. Então, se vocês são as 7 pessoas que querem isso, vão procurar com o pastor Maurício depois, porque eu só trouxe 7. É o número da perfeição. Porque se você quiser, eu posso mandar isso como arquivo e você ter isso no seu celular também. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por compartilhar esse tempo com vocês. Me perdoem. Eu nem vou comer, eu vou embora. Porque pelo menos o cachorro magro come e vai embora, né? Mas como eu sou gordinho, eu vou partir porque eu tenho que pregar lá com os meus. Muito obrigado, querido, por compartilhar esse momento e esta palavra comigo. Pelo menos você que compartilhou, que estava aqui esse tempo atento a isso. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Maurício.